Alô, comunidade, boa tarde, Brasil. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre com as principais informações do Brasil e do mundo, né? Análise a quente e os fatos mais importantes dessa sexta-feira. Sextou com Trump e Putin reunidos no Alasca e com muita notícia também em relação ao julgamento de Bolsonaro aqui no Brasil. Sempre com a gente a Laura Couto. Laura, boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Rodrigo. Sextou. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país em que o Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, tem recebido umas visitas indesejáveis. Hoje a gente descobriu. Ele reclamou, viu? Tem gente indo visitá-lo sem que ele tenha pedido. Deputados aí da extrema-direita querendo faturar. Eu sou amigo do Jair. Teve um que prometeu fazer até churrasco lá na casa do Jair. E como é que é isso? Churrasco, ele está dizendo que ele tem que ir para o hospital, que ele está mal de saúde, para cavar uma prisão domiciliar. E aí, o deputado que foi lá visitá-lo disse, eu vou levar picanha, vou fazer churrasco para o Jair Bolsonaro. Pegou mal demais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas principalmente sobre o julgamento de Jair Bolsonaro. É por esse assunto que nós vamos começar o ICL Urgente desta sexta-feira. Já anota aí na agenda, pessoal. O ministro Cristiano Zanin marcou para o dia 2 de setembro o início do julgamento de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus acusados da tentativa de golpe de Estado. O julgamento vai ocorrer, nós fizemos aqui a folhinha, né? A folhinha do julgamento, né? O calendário do julgamento. Vai ocorrer nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Mantenha a folhinha aí que eu vou explicar melhor aqui, por favor. Então, as sessões estão reservadas. É sempre terça e quarta. Então, dia 2, terça de setembro, né? Dia 2, terça, dia 3, quarta. Depois passa para outra semana. Dia 9, terça, dia 10, quarta. E se precisar, vai até a sexta-feira, dia 12 de setembro. As sessões começam às 9 horas, vão até o meio-dia, né? E nos dias 2, 9 e 12, então nos dias 2, 9 e 12, também serão realizadas sessões no período da tarde. Então anota aí direitinho. Das 9 às 12 e terça e sexta também no período da tarde. A gente fica com as datas aí todas reservadas. O ICL vai fazer uma cobertura especial com repórteres lá no STF, com toda a equipe de analistas, convidados, juristas, cobrindo esse grande momento, importante momento para a democracia brasileira, né? Para a gente relembrar, o núcleo considerado crucial, esse núcleo 1 que vai a julgamento, é composto pelos seguintes nomes, está aqui na nossa tela. Jair Bolsonaro, o chefe da organização criminosa, segundo a denúncia. Jair Bolsonaro. Walter Braga Neto, subchefe da organização criminosa, segundo a denúncia. General, preso, está aguardando preso, e o Bolsonaro em prisão domiciliar. Depois, Mauro Cid, tenente-coronel, delator, ex-ajudante de ordens. General Augusto Heleno, olha a cara dele aqui nessa foto. Ele que era tão valentão, né? Mas ele é o 4º nome nesta lista. Vamos adiante. Temos mais integrantes desse núcleo crucial. Vamos virar a página aqui. Isso. Então nós temos mais militares. Eu vou começar de baixo para cima. Paulo Sérgio Nogueira, também general do Exército, foi ministro da Defesa. E Almir Garnier, esse não é general, mas é almirante, é o mais alto cargo na Marinha Brasileira. Então você repara que a gente tem 3 generais, um almirante e aqui 2 ex-ministros, ó, Anderson Torres e Alexandre Ramagem, também integrantes do núcleo crucial. Todo esse povo vai a julgamento acusados, né, são réus, acusados de 5 crimes. Golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. São 5 crimes. Aí pode haver uma dosagem depois. Será que todos eles vão ser condenados pelos 5 crimes? É um debate que vai acontecer ministro por ministro. A gente vai acompanhar tudo
como diz a nossa manchete aqui, julgamento marcado, encontro marcado com a justiça. Somadas as penas desses 5 crimes que eu relatei aqui, podem ultrapassar 30 anos de prisão, as penas totais. O rito do julgamento vai seguir o seguinte padrão. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, apresenta o relatório, não é o voto ainda, é um relatório. Então, abre a sessão, o Zanin, ministro Zanin, que é o presidente da turma, vai abrir e vai dizer, agora Alexandre de Moraes, relator, apresente aí o seu relatório. Aí ele vai fazer um resumo de tudo que aconteceu, né? Da fase policial, depois da denúncia do procurador, esse que está na tela, o Paulo Gonet, depois os depoimentos, as defesas, vai levar em conta, tem que levar em conta, claro, as defesas de cada um dos réus. Então, é o relatório, começa com o relatório do Alexandre de Moraes. Em seguida, a PGR e as defesas farão suas sustentações orais. O cálculo é que as sustentações orais levem 10 horas. É 1 hora para o PGR e 1 hora para cada um dos réus. Daria 9, mas dando mais um chorinho aí, 10 horas é o cálculo do STF. Depois de tudo isso é que começam os votos de cada um dos ministros. Então, Alexandre de Moraes vota primeiro, na sequência, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Esta é a sequência. Os votos devem ser longos, principalmente de Alexandre de Moraes. Então, a gente pode esperar aí, né, que certamente não acaba na primeira semana. Então, dia 2 e dia 3, nesses 2 dias, provavelmente só as sustentações orais. Voto mesmo, talvez só na segunda semana, lá pelo dia 9 e dia 10. Laura Cocho vai trazer mais repercussão para a gente sobre esse julgamento já marcado no início de setembro. Laura. Rodrigo, nos bastidores, as defesas consideram improvável uma absolvição total e buscam como estratégia reduzir as possíveis condenações. Além disso, fontes do STF avaliam que pedidos de vista para adiar o desfecho são pouco prováveis, dado o estágio avançado do caso e o impacto político do processo. Mesmo assim, entre os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem uma expectativa de que o ministro Luiz Fux possa sim pedir vistas, ou seja, mais tempo para analisar o caso, e isso pode fazer com que o julgamento não se encerre nas datas marcadas pelo Zanin. É isso, mas olha, eu já falei com alguns juristas, Laura, a gente mesmo já falou com o Cacai aqui no N2 ao vivo, ele acha improvável um pedido de vistas do Luiz Fux. Hoje eu conversei com o doutor Valber Agra, né, e ele me disse a mesma coisa. É possível, é até regimental, não haveria nenhum estranhamento se houvesse pedido de vistas, mas ele acha improvável que o Luiz Fux faça esse pedido de vistas atrasando o julgamento, e se pedir, aí fica para 2026. Então, essa é uma grande dúvida. A maior parte dos juristas e do pessoal nos bastidores não acredita que isso vai acontecer. Bom, como eu disse, a previsão dos ministros da primeira turma é de que o voto do relator Alexandre de Moraes, o voto mesmo, só deve ser proferido na sessão do dia 9, ou seja, na segunda semana de julgamento. Então, a primeira semana de julgamento você vai ter o relatório e as sustentações orais da acusação, da PGR e das defesas. Primeira semana, então, sustentação oral. Na segunda semana, dia 9 de setembro, aí sim começam os votos e começa pelo Alexandre de Moraes. As falas da Procuradoria e dos advogados devem ocupar aí os primeiros dias de julgamento. Laura Cocho, a gente tem novidades também sobre um dos integrantes do núcleo 2 da trama golpista, porque começa no dia 2 e 3 de setembro o julgamento do núcleo 1, mas o núcleo 2 vem logo em seguida. Qual é a novidade que nós temos em relação a esse integrante do núcleo 2, Laura? Sim, Rodrigo, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, que comandou a corporação no governo do Jair Bolsonaro entre 2019 e 2022, foi condenado a pagar uma multa de mais de R$500 mil por uso político da instituição durante a campanha eleitoral presidencial de 2022.
Ele é um dos réus do núcleo 2 da ação penal da trama golpista. Entre as razões para a condenação do Silvinei Vasquez está a entrega de uma camisa com o número 22 do Bolsonaro em uma cerimônia oficial da PRF e a convocação de servidores para eventos com conteúdo político partidário, além da publicação de mensagens com pedido explícito de voto. O Silvinei, ele fazia postagens na internet nas quais ele elogiava o então presidente e divulgava na sua rede social uma campanha para o Bolsonaro, Rodrigo. Ou seja, ele está tendo que pagar essa multa, Laura, e não tem nada a ver ainda com a questão que vai levá-la a julgamento no Núcleo 2, que foi o uso propriamente da PRF no dia do segundo turno da eleição, como todo mundo lembra. Então aqui é uma multa para ele começar a sentir já o que vem pela frente. R$500 mil no bolso para o Silvinei, que usou a PRF no entendimento da justiça para fazer campanha para Jair Bolsonaro. Usou dessa maneira que a Laura descreveu e usou de maneira ainda muito mais grave ao impedir que muita gente votasse no segundo turno, especialmente em cidades do Nordeste, onde Lula teria ampla vantagem. Eles mapearam isso no primeiro turno e no segundo turno fizeram as blitz da PRF para impedir o pessoal de votar. É isso que está, inclusive, no relatório da PF, né, e na denúncia da Procuradoria-Geral da República, Silvinei Vasquez. É o segundo capítulo. Começo de setembro vem o primeiro capítulo. Jair, os generais, o almirante. Depois vem os outros, que também ajudaram nessa estratégia golpista. Eu quero deixar bastante claro aqui que é um momento importantíssimo e o ICL vai cobrir com toda a sua equipe. É a primeira vez que a gente vai ver generais, um ex-presidente, um almirante, né, gente da mais alta hierarquia das Forças Armadas, punidos por tentativa de golpe de Estado no Brasil. Isso nunca aconteceu. Justiça Civil, a Constituição vai punir os golpistas. Se eles tivessem ganho o golpe, a gente nem estaria aqui para contar essa história. É sempre bom deixar isso muito claro. Pessoal, vamos falar agora do Jair Bolsonaro, né? Depois dele ter reclamado, ele se incomodou com visitas indesejadas na sua mansão, que foi transformada em prisão domiciliar lá em Brasília. A gente noticiou isso aqui ontem. Agora, ele vai receber um velho amigo. Esse aqui ele quer receber. É o ministro Alexandre de Moraes autorizou que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, visite Bolsonaro. Certamente vão tratar aí das articulações para 2026, enquanto Jair ainda não está condenado, e também pensando em outras estratégias para o PL. A visita está programada para acontecer no dia 28 de agosto, ali, na véspera, na antevéspera do julgamento do Jair Bolsonaro. Segundo o ministro, em seu despacho, o encontro com Valdemar foi sim requisitado pelo Jair Bolsonaro. E a gente descobriu, Laura, ontem a gente falava aqui, né, que o Jair não estava gostando dessas visitas. Falei, põe uma vassoura atrás da porta, Laura, para ver se afasta essas visitas indesejáveis. Mas a gente descobriu quem que é o que causou mais, assim, incômodo, não só para o Jair, mas parece que para a ex-primeira-dama Michele também, não é isso, Laura? É isso, Rodrigo. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro negou uma versão divulgada pelo deputado federal Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, que é líder da oposição na Câmara, sobre a visita que ele fez ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Zucco afirmou nas redes sociais que ele levaria picanha e carvão para um churrasco na mansão de Bolsonaro, mas a Michele rebateu. Num post no Instagram, ela disse o seguinte, abre aspas, o episódio ocorrido hoje em minha residência envolvendo o deputado Zucco não contou com a nossa anuência. A visita foi breve e voltada apenas para fins humanitários e não conforme divulgado pelo parlamentar em vídeo, no qual afirmou que realizaria um churrasco em minha casa. Tal evento não ocorreu. Eu queria destacar aqui a parte em que a Michele disse sem a nossa anuência, ou seja, o Zucco provavelmente é a visita inconveniente que a gente comentou ontem no programa, né, Rodrigo? Com isso, o deputado publicou um pedido de desculpas na sua conta no X. O Zucco afirmou que a ideia do churrasco era apenas uma boa intenção que não foi efetivada devido ao estado de saúde do Bolsonaro. Ele terminou a publicação dizendo o seguinte, abre aspas, peço desculpas a Bolsonaro e à primeira-dama se minha atitude causou desconforto à sua família, Rodrigo. Se causou desconforto, causou bastante. Laura, toda a narrativa do Jair Bolsonaro, sabendo que vai ser condenado, é tentar uma prisão domiciliar. E qual que é o grande argumento? Problema de saúde. Ele sofre com crises de soluço, não pode se alimentar direito, toma vários medicamentos, é quase uma vítima. Ele que se dizia um histórico de atleta, né? Não ia se vacinar porque tinha histórico de atleta, hoje em dia faz papel de vítima. Como é que ia ficar essa história toda de pedir prisão domiciliar se tivesse aí comendo picanha e tomando cerveja com o Zucco
durante a prisão domiciliar. Esculhambação completa. Então esses bolsonaristas fazem provas e mais provas contra si. Nesse caso, algum advogado do Jair deve ter ligado para lá e falado, dá um jeito nesse cara aí. Ele vai prejudicar a nossa estratégia de pelo menos deixar você na prisão domiciliar. Então, foi por isso que o Bolsonaro andou dizendo que não quer receber visita de tantos parlamentares assim, que vão lá mais para angariar aí fotos, imagens e fazer declarações como essas do Zucco, de que é fazer churrasco com o Bolsonaro. Bom, pessoal, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, enviou hoje 4 pedidos de cassação no mandato de Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética da Casa. Opa, o Hugo Motta resolveu sair do muro. As queixas apresentadas contra o Dudu Bolsonaro estavam travadas na mesa diretora e aguardavam o despacho de Motta há várias semanas. Laura Couto, andou a fila aí, né? Pedido de cassação vai para o Conselho de Ética. Rodrigo, 3 ações foram apresentadas pelo PT e uma pelo PSOL por quebra de decoro parlamentar. Essas representações solicitam a investigação e possível punição do deputado Eduardo Bolsonaro por atuar nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro em prol das sanções norte-americanas. Agora cabe ao Conselho de Ética analisar os pedidos com a abertura de um processo formal, Rodrigo. É isso, só para lembrar que a tática do Motta, né, se ficar em cima do muro, era o seguinte, não, ele não ia forçar nada, ia deixar o Eduardo Bolsonaro faltar e a hora que ele completasse o número de faltas, cassaria o mandato só no ano que vem. Mas parece que isso não está pegando bem, né? Os bolsonaristas foram para o tudo ou nada, invadiram ali a mesa da Câmara e o Hugo Motta então resolveu mudar de tática, mandou para o Conselho de Ética. Então agora não vai precisar caçar o Eduardo Bolsonaro pela questão de faltas, vai caçar por quebra de decoro, por atuar contra o Brasil, contra a soberania nacional. Eduardo Bolsonaro ainda não se pronunciou, ele vai ter um prazo de 10 dias para apresentar a defesa. Ontem, o Hugo Motta disse em entrevista à Globo News que classifica a decisão de Eduardo Bolsonaro de permanecer nos Estados Unidos, atuando contra o Brasil, como incompatível com o exercício parlamentar. Finalmente, uma declaração um pouquinho mais incisiva do presidente da Câmara em defesa do Parlamento Brasileiro e da Constituição. Segundo o presidente da Câmara, o deputado tem o direito, sim, de se posicionar contra o julgamento do seu pai no STF, desde que não atue contra o Brasil para prejudicar empresas e a economia. Tá bom. Então agora o Hugo Motta foi para uma outra tática. Os bolsonaristas mais estridentes estão se sentindo isolados. Olha só, agora foi o pastor Silas Malafaia, tá histérico. Divulgou um vídeo em suas redes reagindo à informação de que está sendo investigado pela Polícia Federal por obstrução no processo que apura a tentativa de golpe de Estado. Na gravação, eu fico imaginando a voz do Malafaia falando isso. Malafaia diz ter descoberto a investigação pela imprensa e acusou a PF de vazar informações para a Globo News. Olha ele aí. O pastor acusou parte da PF de estar a serviço de Lula e de Alexandre de Moraes e comparou a atuação da polícia a órgãos de repressão de regimes autoritários. Ele disse assim, a Polícia Federal virou a Gestapo do nazismo, virou a KGB da União Soviética, isso aqui está a caminho da venezuelização. Tá choramingando por aí. Além disso, Malafaia voltou a se referir ao ministro Alexandre de Moraes como um ditador da toga e afirmou que escolheram o cara errado e que ele não tem medo. Vamos ver, na hora que ele for ali enquadrado, por ajudar nessa intimidação e nessa obstrução de justiça. Ele responde por suspeita de coação no curso do processo, obstrução da investigação e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pessoal, vamos para uma importante notícia no noticiário internacional. Podemos ver ainda hoje o fim de uma guerra que já dura mais de 4 anos. Isso porque Donald Trump está reunido nesse momento com Vladimir Putin no Alasca para discutir a guerra na Ucrânia. A gente viu as imagens agora há pouco da chegada dos dois, né? O Vladimir Putin chegando, sendo recebido ali pelo Donald Trump. Antes de embarcar, o presidente dos Estados Unidos disse que não vai ficar feliz se não conseguir um acordo de cessar-fogo hoje. Vamos ver o que disse Donald Trump. Eu peço para você olhar aqui a nossa tela, porque temos a legenda aqui na tela. Fala de Donald Trump, me parece que dentro do avião, né? Ali embarcando para o Alasca. Vamos ver. There's nothing set in stone. I want certain things. I want to see a ceasefire. This is not to do with Europe. Europe's not telling me what to do.
but they're going to be involved in the process, obviously, as will Zelensky. But I want to see a ceasefire rapidly. I don't know if it's going to be today, but I'm not going to be happy if it's not today. Everyone said it can't be today, but I'm just saying I want the killing to stop. I'm in this to stop the killing. É isso. Você viu? Ele deu o recado ali. Isso aí não tem nada a ver com a Europa. Assim, a Europa não vale nada. Ele está passando o trator em cima dos europeus, mais uma vez, sendo humilhados pela postura de Donald Trump. Do outro lado, parece que a cúpula com Trump é uma grande vitória para Vladimir Putin. Laura Couto tem mais detalhes sobre isso. Rodrigo, depois de todo o isolamento internacional sofrido pela Rússia depois de invadir a Ucrânia, a reunião de hoje é encarada como uma grande vitória para o Kremlin. Esse simples encontro com o Trump tira o presidente Vladimir Putin de um impasse diplomático com o mundo e dá a ele uma chance de negociar o fim da guerra diretamente com o presidente norte-americano. Agora, do outro lado do Atlântico, os europeus também reconhecem o peso desse encontro, Rodrigo. Ainda nessa semana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que está excluído das negociações no Alasca que acontecem hoje, ele se reuniu com outros líderes da União Europeia em um encontro virtual com o Trump para tentar convencer o presidente a levar em conta também as preocupações da Ucrânia. Na terça-feira, o Zelensky também admitiu a derrota diplomática. Ele disse a repórteres que, abre aspas, o Putin vencerá, porque ele está buscando fotos. Ele precisa de uma foto da reunião com o presidente Trump. A foto é importante. Agora, o que vale mesmo é ter o cessar-fogo. Agora, o Zelensky está sentindo que o Trump vai impor uma paz, se ela vier, em que a Ucrânia vai ter que aceitar e entregar oficialmente o leste da Ucrânia, que foi ocupado pela Rússia. Vai ter, aí tem a imagem, nós estamos com a imagem do Encontro Alasca 2025. Portanto, a foto é esta, a foto e imagem. Aqui, os dois reunidos, Estados Unidos e Rússia. Uma situação curiosa, né? O ministro das Relações Exteriores, o Lavrov, que está aqui na mesa, aqui, esse de óculos aqui do lado, ele chegou ao encontro vestindo uma camisa da antiga União Soviética, da seleção de futebol da antiga União Soviética. Tem todo um simbolismo aí, como se a Rússia se apresentasse de novo como aquela que negocia o futuro da humanidade, como se retomasse aí aquela era de grandeza da União Soviética em relação aos Estados Unidos. Então eu dizia, se vier paz, a Ucrânia se sente derrotada, porque para vir a paz a Ucrânia vai ter que ceder o leste de seu território, que já está ocupado, né, uma área em que as pessoas têm uma ligação cultural com a Rússia e de língua, e também a província, são duas províncias, né? São duas províncias já ocupadas, e a Crimeia, tinha me falhado, a península da Crimeia também já ocupada pela Rússia, e isso, para ter paz, é o mínimo que o Putin exige. Os Estados Unidos, de outro lado, exigem que a Ucrânia ceda terras raras, minerais. Então o Zelensky está no meio das duas potências e pode ser atropelado nesse acordo que vai avançando no Alasca e colocaria fim a uma guerra que dura 4 anos. Vamos aguardar, porque por enquanto é mais um golpe de marketing do Trump, mas se a guerra acabar, aí ele pode sim sair vitorioso com estas imagens. Só a imagem não vale. Se terminar e não tiver acordo e continuar a guerra, aí não dá para dizer que foi uma vitória de Donald Trump. Vamos voltar a falar aqui do noticiário do Brasil e das relações com os Estados Unidos. Os ataques contra Alexandre de Moraes não têm fim, né? Hoje a notificação da Justiça da Flórida, vocês lembram? Foi aberta uma ação contra o Moraes na Flórida, intimando o ministro Alexandre de Moraes, foi enviada ao Supremo Tribunal de Justiça. Esse processo é o primeiro passo para que Moraes seja formalmente intimado na ação que a plataforma Rumble e a Truth Social movem contra ele nos Estados Unidos. A Rumble, né, é uma plataforma que não tem tanto peso no Brasil, mas tem um certo peso entre os conservadores nos Estados Unidos, e a Truth Social, que é do próprio Trump, movem contra o Alexandre de Moraes. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal pretendem se manifestar no caso, que deve gerar debates no Tribunal Brasileiro, na Justiça Brasileira. Não é só o Alexandre de Moraes, hein, pessoal? Quem está na mira dos Estados Unidos também, agora é o ministro da Saúde do Brasil. Hoje, o governo Trump cancelou os vistos da filha e da mulher do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que inclusive esteve hoje pela manhã no N1, falando sobre esse tema, sobre a intimidação de Trump. Daqui a pouco, no N2, nós vamos trazer trechos da entrevista de Alexandre Padilha. Ele considera uma covardia o que o Trump está fazendo com a família dele. É um ataque não à pessoa só do Alexandre Padilha e a família, mas à política, né, da saúde pública no Brasil.
Os Estados Unidos dizem, porque o Brasil incluiu Cuba no Mais Médicos. Os Estados Unidos não tem saúde pública. Você fica doente nos Estados Unidos, tem que vender a casa para pagar o hospital. E aí, eles querem impor esse modelo para o Brasil e querem impor o isolamento de Cuba em relação ao Brasil. O Mais Médicos não existe por causa de Cuba. Cuba participou do Mais Médicos como uma, das fornecedoras de mão de obra de médicos muito bons, por sinal. E o Alexandre Padilha está sendo sancionado, a família dele, a filha menor de idade, de maneira covarde, por causa disso. O próprio Padilha não teve visto cancelado porque já está vencido desde o ano passado. Laura Couto, explica melhor para a gente tudo isso. Essa medida foi anunciada pelo governo dos Estados Unidos através de um comunicado enviado pelo consulado aqui em São Paulo. A família do ministro da Saúde recebeu o documento na manhã de hoje e no comunicado o governo norte-americano informou que os vistos foram cancelados porque, depois da emissão, surgiram informações indicando que a mulher de Padilha e a filha não eram mais elegíveis. Um pouco suspeito isso, né, Rodrigo? E além de ser ministro da Saúde, nesse governo, Padilha também comandou a pasta da Saúde em 2013, quando ele lançou o programa Mais Médicos, que recentemente também foi atacado pelo governo Trump. É difícil tudo isso ser uma grande coincidência, né, Rodrigo? Não é coincidência nenhuma, até porque antes quem tinha sido sancionado foi o funcionário do Ministério, que foi um dos criadores, o pai do Mais Médicos, braço direito do Padilha, já tinha sofrido sanções, agora a mulher e também a filha menor de idade do Alexandre Padilha. Pessoal, uma nota aqui rápida, mas importante. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, emprega no seu gabinete. Essa semana a gente falou das Júlia Zanata, que emprega a nutricionista, que na verdade é mulher do advogado. Agora o Hugo Motta emprega no gabinete da Câmara o caseiro da fazenda dele em Serraria, uma cidade no interior da Paraíba. Laura, que história é essa, hein? Rodrigo, o Ari Gustavo Soares, ele é contratado como assessor do gabinete do Motta desde 2019. Atualmente, o caseiro recebe R$ 7.200 em salários e auxílios pagos pela Câmara. Ele ocupa o cargo de secretário parlamentar, que prevê uma dedicação exclusiva, o que significa que ele precisa trabalhar 8 horas diárias e não pode ter nenhum trabalho público ou vínculo privado incompatível com a atividade parlamentar. Só que, segundo o jornal Folha de São Paulo, que viajou até a Serraria, na fazenda, todos os funcionários encontrados confirmaram que o Ari trabalha lá como caseiro da propriedade. O Motta ainda não se manifestou sobre o caso, Rodrigo. Tem caroço nesse angu, diz aqui a nossa equipe na manchete que está aqui na tela. Uma nota rápida, Romeu Zema vai mesmo se lançar candidato à presidência. O governador de Minas vai oficializar sua pré-candidatura neste sábado. A gente tem aqui a manchete, então, portanto, mais um candidato aí na direita, dividindo com Tarcísio e outros a vontade de herdar os votos da extrema-direita. É o Romeu Zema que lança nesse sábado a candidatura. E uma outra nota importante, um registro importantíssimo, o influenciador paraibano Rítalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, foram presos hoje em uma casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele é da Paraíba, mas tem casa aqui na Grande São Paulo. Ítalo é investigado por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. A gente está acompanhando esse caso. Tudo isso é fruto daquele vídeo feito pelo youtuber Felca, que denunciou esta rede aí que arregimenta crianças, e atua nas redes sociais. E isso está gerando um debate importante, a necessidade de você legislar, de ter algum tipo de controle, sim. Não pode, porque é liberdade. Liberdade para cometer crime contra a criança? Então, rompeu-se esse dique que impedia a regulação das redes sociais. Isso vai se fazer também por causa disso. Ele foi preso. Tá aí, preso em Carapicuíba, o Ítalo, acusado de ser um explorador aí de menores nas redes sociais. Vamos aguardar a defesa dele também. É importante dizer isso. Laura Couto, obrigado. Sextou de uma vez. Obrigado pela parceria mais uma vez aqui no ICL Urgente. Valeu, Rodrigo. Sextou. Bom fim de semana para você e todo mundo que está nos... É isso. A Laura, fala, Laura. Completa. Isso. Bom fim de semana para você e todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. Tchau, tchau. Obrigado, Laura. É isso, pessoal. A gente falou tanto de extrema-direita aqui, de Trump, de Eduardo Bolsonaro. A cartilha do autoritarismo está em curso. Não é só no Brasil, é no mundo, como a gente tem visto no noticiário. Como as democracias morrem? É a pergunta que é feita num livro que virou um clássico, E um dos autores desse livro, o professor Daniel Ziblatt, vai estar no dia 28 de agosto aqui no ICL para uma aula exclusiva conversando com Eduardo Moreira. Repito, dia 28 de agosto, Como as democracias morrem. Não perca. Eu li esse livro, mas fico muito curioso de ouvir o Daniel Ziblatt falar agora nesse retorno. Ele escreveu antes do Trump voltar ao poder. Então agora que o Trump voltou, que tem essa ofensiva da extrema-direita,
nos Estados Unidos, na Hungria, na Argentina, no Brasil. O que tem a dizer o Daniel Ziblatt? Como é que ele pode ajudar a gente a entender melhor esse tema? Você participa, se inscreve, iclurgente.com.br, iclurgente.com.br e se inscreve, é rapidinho, é 30 segundos, você participa no dia 28, aula gratuita, Como as Democracias Morrem aqui no ICL. Obrigado, pessoal, daqui a pouco eu estou lá no ICL Notícias, segunda edição, com a Gabi e o Chico Sá. Um bom fim de semana para todo mundo. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.